meu mamilo cresceu, né? Boa tarde. A gente está aqui em mais um encontro do Círculo de Leitura Científica do IFB, organizado pelo pessoal aqui do campus Recanto das Emas. Temos aqui hoje a presença da nossa equipe fixa, né? O professor Bruno Tardim, professor de Português e Letras, a professora Bárbara de Barros, dá um oizinho, Bárbara, que hoje também está como convidada aqui para falar de aspectos da filosofia. Olá, querida. Eu, professor Kaiser Schwartz, professor de Biologia do campus, Amanda Luzia da Silva, que é quase fixa do nosso grupo, já, né? Está sempre aqui participando. E a gente tem como convidado também hoje o professor Hara Dessano, professor de Física, que foi professor de Campo das Emas, e hoje está no campus Taguatinga, Hara? Isso, lá em Taguatinga. Está no campus Taguatinga, foi para lá no início desse semestre, né? E a gente está fazendo esse segundo encontro, continuando a discussão do conto A Trama Celeste, do escritor argentino Adolfo Bioy Casares, que é o primeiro escritor do Hemisfério Sul que a gente aborda aqui nos nossos encontros do Círculo de Leitura. Semana que vem a gente vai ter um terceiro e último encontro sobre esse conto, em que há literatura, né? Então não quero entrar muito nisso, mas é um escritor que nos trabalhos dele ele envolve o realismo fantástico e ficção científica. Em alguns ele mistura as duas coisas, né? Como é o caso um pouco desse A Trama Celeste. A Trama Celeste é um conto em que duas pessoas, um piloto de avião, o Capitão Morris, e um médico, o doutor, em um voo, né, experimental, de um avião experimental, e chega às mãos do personagem que é o narrador, não tem um nome assim, um relato pelo Dr. Sevian sobre o que teria acontecido, e que vai mostrando que, de alguma forma, o Capitão Morris, ao realizar suas manobras aéreas com o avião, ele parece ter sido transportado da Argentina, em que ele conhecia, para uma outra Argentina, muito parecida, mas ele vai descobrindo que tem detalhes diferentes e as pessoas reagem de forma diferente a ele mesmo, né? E como se ele tivesse, então, ido para um outro mundo, um outro universo, através das suas manobras aéreas. E, ao longo do conto, ele vai tentar retornar para o seu mundo original, conseguir, mas continuando, pulando de mundos em mundo, de um mundo para outro, né? Então, essa é a minha sinopse do conto, sem entrar em detalhes, né, para não dar tantos spoilers assim, mas para a gente embasar a nossa conversa aqui hoje. E aí eu ia começar perguntando ao professor Hara, que está aqui participando pela primeira vez do Círculo. Você que é professor de Física e você fez uma tese de doutorado envolvendo a mecânica quântica, não foi isso? Isso. Primeiro, boa tarde aí a todo mundo que está acompanhando o canal. Eu agradeço muito ter participação nessa historinha. E, como você falou, minha tese de doutorado ela foi na área de mecânica quântica, uma formulação um pouco diferente da mecânica quântica usual. Mas a gente trabalhou bastante com a mecânica quântica, sim. Legal. E o que você ia te perguntar uma coisa que me passou aqui pela cabeça, bem pessoal. Você, como professor de física, eu sou professor de biologia da área de ciências naturais, também sempre gostei muito de ficção científica. Você, quando jovem, gostava de ficção científica? Isso te influenciou em alguma coisa na escolha da sua área? Com certeza, né, cara? Eu acho que a ficção científica, ela abre mundos de experiências que a gente não tem no nosso dia a dia e acaba fascinando, né, por isso.
a questão de viagem no tempo, viagem entre universos e tal, a gente acaba, entre planetas, galáxias, acaba ficando fascinado, tem muita brincadeira com isso, não. Inclusive, eu costumo falar que eu prefiro muito mais assistir, até hoje, filmes de ficção científica que abordam histórias completamente fora da nossa realidade, do que sentar na frente da televisão e ver uma história que já foi dita, né? Uma história... Assistiu o Big Brother, né? Que já aconteceu. Digamos assim, eu prefiro ver estrelas e naves explodindo, viagens no tempo, do que ver um romance que conta uma história meio real do mundo. Sim. E a professora Bárbara, que está aqui também com o nosso convidada hoje, eu vou fazer a mesma pergunta para ela. Sei que ela é fã de ficção científica, mas você lê desde pequena aí? E isso te influenciou em alguma coisa aí nas suas áreas de interesse da filosofia? Leitora ávida, assim. Então, eu li, tipo, 1964, todos esses clássicos, assim, de ficção e tudo mais. Eu sempre tive um interesse muito grande nas distopias, né? E a ficção científica várias vezes entra por esse lado. Então, sempre me interessou muito, porque é muito bom para pensar a filosofia. Eu falo isso desde o nosso primeiro encontro, né? Que a filosofia ela tem uma relação muito grande com a ficção científica. E um dos motivos de eu ter escolhido fazer filosofia era justamente porque eu era muito nerd, eu gostava das disciplinas todas e achava que a filosofia podia abordar tudo, né? Aquela adolescente megalomaníaca. Obviamente, né? Eu falhei, assim, muito. Filósofo pode opinar sobre tudo, né? A minha tentativa de domínio universal, meio pink o cérebro, malogrou, mas a gente ainda gosta muito, né? Eu tenho até outro grupo de leitura com minhas amigas do departamento de filosofia lá no UNB, e a gente justamente lê filosofia e ficção científica feminista, né? É bem interessante, assim, para a gente poder pensar vários aspectos do ismo, para pensar vários aspectos da filosofia política, da metafísica, que é o caso conto, né? Que depois depois que o Hara começar a falar, eu volto com alguns pontos do realismo modal e tudo mais. A cara do Hara já de preocupado. Mas é mais ou menos isso. O Bruno, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, tá? Enquanto eu vou falando, pois. Diga. Então, beleza. Só acrescentar também que eu, pela pesquisa, acabei não caindo tanto para ficção científica, mas é um gênero que, desde moleque, assim, na idade dos nossos alunos, assim, de ensino médio, sempre me interessei muito. Eu lembro até hoje qual foi a minha reação na primeira vez que eu li A Viagem ao Centro da Terra, do Verne. Achei, assim, sensacional, sensacional. É uma recordação muito querida, assim, até hoje. E outros livros, assim, que a gente vai encontrando, vai tropeçando, e não guiou tanto, assim, a minha vida profissional, mas é um carinho particular que eu tenho, assim, pelo gênero da literatura. Me entusiasmo quando eu vejo alguma coisa bacana sendo feita hoje em dia, me decepciono quando alguém estraga alguma coisa, a gente falou um pouco sobre esses estragos nos últimos encontros, né? É um perfil literário, assim, que eu curto muito. Legal. Mas então, sobre o conto A Trama Celeste, tem levantado essa possibilidade da viagem entre mundos, né, ou universos diferentes, né, de existirem múltiplos universos, e não só isso, mas esses universos serem parecidos uns com os outros, né, e diferirem mais ou menos em alguns detalhes. E aí isso nos levou aqui a fazer uma pesquisa rapidinho sobre onde é que estão as conexões com as ciências, né, que a gente possui, sobre isso, e encontrou conexão com aparentemente, né, pelo menos as pessoas relacionam com a mecânica quântica e também com a filosofia, que a professora Bárbara nos alertou que existia essa relação com a filosofia, com a ideia da modal, né? Que eu não sabia da existência dessa teoria antes dela falar, fui dar uma estudada rápida.
Então, eu vou perguntar aí ao Hara que ele assunto, uma introdução aí da ideia dele sobre essa possibilidade de viagem para outros mundos. O que seria um outro mundo, né? Um outro universo. Existem outros universos ou não? Aí, eu dei uma lidinha, né? Tem, Hara, por favor. A gente está comentando. A gente comentou antes de começar aqui a live, né? Se ele podia mostrar como é que a gente chegava no universo melhor que esse que a gente está, né? Dá uma fugida. Mas aí, né, eu estava lendo um pouco e até passei isso para o Hara no vídeo que eu passei para ele, da teoria na verdade, definido, né, como formulação da mecânica quântica do Richard Feynman. Não sei se é assim que fala o nome dele. Feynman. Obrigado, Richard Feynman, então, que é um físico que ele substituiu nessa formulação de integrais de caminho da mecânica quântica, substitui a noção clássica de uma trajetória única das partículas pela ideia de uma infinidade de trajetórias possíveis, né? E que existe algumas interpretações dessa formulação, uma inspiração dos muitos mundos. Eu até anotei o nome dos físicos que defenderam ela, o Everett e o DeWitt, que afirma que esses muitos mundos são uma realidade objetiva. Essa interpretação que a gente encontra aí, né, nessa minha busca pela internet que eu encontrei, está correta? É unânime entre os físicos? Como é que funciona isso? Então, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente fala de mecânica quântica, a gente está falando de um mundo, né, muito pequenininho, onde as criaturas que frequentam esse mundo, elas são muito diferentes do nosso mundo macroscópico, né? Então, quando existe aquele princípio da incerteza entre você não conseguir medir exatamente a posição e a velocidade da partícula, existem os paradoxos, né? Porque como que você pensa numa partícula e essa partícula ela pode ao mesmo tempo passar por duas fendas? Como é que é bem isso? Então, a mecânica quântica ela vai se desenvolvendo, formando uma espécie de um ferramental matemático para que tente explicar esses aparentes paradoxos, né? Porque pensa, quando nós estamos diante de uma coisa desconhecida, o que seres humanos tentamos fazer? Nós tentamos criar analogias com aquilo que nós conhecemos, né, para aplicar aquele mundo desconhecido. Isso, de uma certa forma, leva a uma certa intimidade àquele mundo que você está tentando estudar, mas, em contrapartida, você acaba caindo, né, em alguns buracos, porque se aquele fenômeno ele é realmente desconhecido, não tem analogia no seu mundo cotidiano, então você não consegue explicar ele da maneira correta. Daí que vem a história daquela dualidade onda-partícula, né? A natureza se comporta como onda, se comporta como partícula. Que diacho é isso? Né? Para onde nós vamos? Como uma onda, um fóton, né? Pois e isso, assim, é um paradoxo, porque se você for pensar bem, que uma hora se comporta como partícula, uma hora a luz se comporta como onda, uma hora a partícula se comporta como onda. Então, e aí, né? Para onde nós vamos? Enfim, aí várias formulações da mecânica quântica, a galera foi tentando buscar, né, estruturas matemáticas para isso e tal. Isso vai dando algumas consequências. O que o Feynman faz, ele, na verdade, ele busca o que o Dee começou a fazer, que é exatamente isso, é tentar aplicar um conceito que nós temos na mecânica clássica, que é um caminho seguido por um sistema clássico. Ele é um caminho que minimiza o que nós chamamos de ação clássica. E aí ele tenta construir uma teoria para a física quântica, através dessa ideia. E aí o Feynman, ele pega toda essa história e acaba criando alguns postulados. Ele percebe que, como lá na física quântica, a gente trabalha intrinsecamente com probabilidades, então, quando você faz isso matematicamente, você acaba caindo numa história de que, para você calcular a probabilidade de transição entre um estado e outro estado quântico, você precisa levar em trajetórias possíveis para você sair de um estado e chegar lá, naquele estado.
E aí isso fala assim, então uma partícula ele caminha por todas as trajetórias possíveis? Bom, você pode pensar assim. Se você considerar que não é uma partícula e que, na verdade, aquilo é um campo, percorrer todas as trajetórias possíveis, né? Se você pensa numa onda se propagando, a onda ela não é local, ela não é localizada, ela é uma coisa que ocupa um determinado volume do espaço. E aquilo ali você pode, então, pensar quando ela se propaga, ela ocupa vários pedaços do seu espaço. E aí tem uma questão muito importante na física quântica, que é a tal da medida quântica. Quando você mede um sistema quântico, você automaticamente se interfere com esse sistema. É natural. Então, existem algumas interpretações sobre isso, que a interpretação hoje não, mas a interpretação que foi muito, muito bem aceita, que a galera chama de interpretação, é que, por exemplo, se você mede a posição de uma partícula quântica num determinado volume do espaço lá, ali em algum lugar naquela probabilidade ali, onde essa partícula estava no momento antes dessa ação, né? E aí, o que a interpretação de Copenhagen fala olha, ela não estava em lugar nenhum, ela é uma onda que está espalhada, e ao você fazer aquela medida, você colapsa a função de onda naquela posição, como se você forçasse o mundo a estar ali. O próprio Schrödinger não gostava dessa interpretação, alguns físicos não gostavam dessa interpretação, o Einstein, inclusive, é um cara que abolia essa interpretação. E aí, essas interpretações de muitos mundos, né, que começa com... E aí, depois que o De Witt, ele que veio meio que usando um pouco da interpretação do Everett, mas, na verdade, são coisas um pouco... A interpretação de muitos mundos é que é o seguinte, eles querem evitar o colapso da função de onda. Eles querem evitar. E como que você evita isso de uma maneira objetiva? Ora, na verdade, então, é porque eu parto do princípio que existam vários mundos, e aí, quando eu faço uma medida, eu estou fazendo uma medida numa determinada posição, mas em outros mundos essa medida está sendo feita em outras posições, digamos assim, com outros estados. Isso, então, gera uma superposição de estados, o que você encontrar a partícula de um lugar, em algum lugar ali naquela região, né, aquele volume microscópico. Mas, enfim, essa foi uma saída. Outros mundos reais, que outros as mundos pessoas estariam medindo ali. E o que é importante dizer, de acordo com essa teoria... Deixa eu te perguntar uma coisinha. Só para finalizar Então... só esse pedacinho, Bárbara, rapidão. Essa interpretação de vários mundos deles não dava conexão entre os mundos. Isso é importante dizer. Os mundos, eles são paralelos e incomunicáveis. Eu não tenho... Eu como ser senciente desse mundo, eu não tenho como ter acesso a outro mundo. Tudo a filosofia, a teoria que eles estavam querendo daquele momento lá, daquela interpretação de muitos mundos. Diga, Bárbara. Eu queria perguntar uma coisa bem simples, então. Então, você acha que essa teoria de múltiplos mundos, assim, de multiversos, é mais uma tentativa de salvar um formalismo do que, de fato, acreditar que existem vários mundos concretos? Eu acredito que nem seja só um formalismo, porque o formalismo está posto e ele é muito bem aceito. Ele é um dos formalismos, inclusive, das teorias mais bem-sucedidas no campo do mundo cotidiano, né, que é a teoria quântica. Mas o grande lance quando você faz uma teoria quântica, você se pergunta como que é aquele mundo. Você até consegue descrever como que é aquele mundo. Agora, por que aquele mundo é assim, aí gera muito desconforto, entendeu? Porque nós não temos muito acesso àquelas informações. Então, com isso nós vamos criando, e cada um vai colocando aí um pensamento sobre isso, de maneira que você vai tentando criar interpretações daquele mundo. Mas são interpretações, entendeu? Eu tento enxergar da seguinte maneira. Quando Kepler, por exemplo, ele fez lá do movimento dos planetas, ele escreveu 3 leis com base em dados astronômicos, já obtidos naquela época. As perguntas, mas Kepler, mas por que é assim? Eu falo, sei lá, meu irmão, eu sei que o céu funciona assim, eu sei que as coisas são assim, o porquê eu não sei. Quem veio explicar isso depois foi o Newton, né? E acho que hoje estamos no pé da mecânica quântica mais ou menos por aí. Nós estamos sabendo explicar as coisas como elas são, mas a gente está tentando fazer a transição para o porquê ainda. Porque o acesso àquele universo, ele é muito complicado, cara.
Eu falei uma vez na passado, falei assim, cara, por exemplo, uma situação muito grotesca, mas que dá pra gente entender o que está acontecendo. Se você vai medir a temperatura de um copo d'água usando um termômetro, você coloca o termômetro lá dentro, espera entrar em equilíbrio térmico a água com o termômetro. Depois que o termômetro atinge a mesma temperatura da água que estava lá, quando você lê a temperatura que está registrada no temperatura do termômetro, e isso quer dizer que como ele estava em equilíbrio com a água, então você fala que é a temperatura da água por tabela, entendeu? Agora, tenta você, cara, medir a temperatura de uma gota de água usando esse termômetro. Quando você inserir um termômetro dentro de uma gota de água, aquele equipamento ele vai estragar a sua medida completamente. Por quê? Porque o seu sistema ele é pequeno demais para comportar a interferência do seu aparelho. A mecânica quântica é medir, você obter informações daquele universo microscópico lá. A gota de água que vai passar até a temperatura do termômetro, né? Exatamente. Quem é o reservatório e quem é o sistema, né? Por aí. Quem é o observador, quem é observado. Quem é o observador, quem é observado. É isso. Esse é o problema. Fazer uma pergunta para a Bárbara, antes de falar aqui que a Valéria Torres, que está assistindo a gente pela live do YouTube, mandou um feliz dia do físico para o Hara atrasado, né? Parece que passou o dia do físico, está dando parabéns a você. Bárbara, filosofia, e nessa parte que você trouxe para a gente do realismo modal, como é que eles veem essa questão de muitos mundos? Vê da mesma forma que o Hara falou da mecânica quântica? Eu achei legal, justamente algumas coisas que o Hara falaram tem muito a ver com a questão do realismo modal, né? Porque o realismo modal vai surgir como, né? Como uma tentativa né, dentro da área da lógica, assim, de uma metafísica analítica, para trabalhar com questão de possibilidades, né? Aí a gente tinha conversado na última live justamente sobre isso, né? Que o David Lewis, ele vai chegar nessa questão, né? De que a gente vai ter esses incontáveis mundos, e esses mundos são isolados temporalmente, né? Mas eles seriam sua concretude, né? Então, não existe uma viagem transmundana. Eu não posso universo, né? Não posso acessar um outro mundo, no caso, né? Porque ele não fala de muitos universos, ele fala de muitos mundos. Ele acha que não tem como a gente poder ter esse acesso. E que, né, em cada mundo podem ser mais parecidos com os nossos, né? Que até, gente, eu tinha dado uns exemplos ótimos semana passada, hoje eu não estou muito criativa, mas você vai ter, por exemplo, uma contraparte da Bárbara lá, que vai ser, por exemplo, professora de literatura, né? E que vai ter o cabelo vermelho. E eu também posso ter outro mundo em que não existe, né? Que, por exemplo, seria o caso do que acontece no nosso conto, em um dos mundos que ele acessa. Então, eu não sei, tem muito a ver com essa questão. A gente tinha falado também, né, da questão do real, como era indexical, dependia, o que, né, não vou dizer que conferia realidade, porque o que confere realidade para o mundo não é o sujeito dizer que ele é real, né, não é um solipsismo, mas, assim, o real, ele vale só como dizendo, eu estou aqui, o aqui é válido para eu que estou aqui, como o Kaiser na casa dele vai dizer, eu estou aqui. O aqui é diferente porque eu e ele somos diferentes. Então, o mundo é real, ele é real, mas no outro mundo, as nossas contrapartes que estão lá vão dizer que é real, ele vai ser real também, né? Mas, assim, eu não sei, eu preciso elaborar um pouco mais aqui, que eu ainda tô... Desculpa, gente, eu acordei tarde hoje. Estavam os gatos em cima de mim, todo frio, assim, os gatinhos apertados comigo, foi difícil sair daqui. E só comentando o que a Bárbara acabou de falar, no conto acontece isso, né? O Capitão Morris, nesse voo de avião, ele vai para esse outro mundo, onde, por exemplo, ele não existe, né? Nunca existiu nenhum Capitão Morris por causa de uma pequena alteração histórica ali, não sei se pequena, mas uma alteração histórica que levou ao que o país de Gales não existisse, né? E ele, sendo descendente de galeses, não existia também, então ninguém mais conhecia ele. E as próprias ruas, né, da cidade de Buenos Aires, que tinham nomes galeses, não existiam mais, ou tinham outros nomes, né?
Então, isso é uma coisa legal do realismo modal, né? Essa questão que a Bárbara trouxe da arte, né? A contraparte não é a mesma coisa, não é o mesmo indivíduo, é como um duplo ali que a gente tem da literatura, né? O duplo que não é exatamente igual. O Hara disse que gosta de filme de ficção científica, né? E eu até queria perguntar se você já assistiu aquele filme Another Earth, que traz um pouco essa questão de uma contraparte, e tem essa questão de você viajar para um outro mundo, tipo, uma outra terra possível e tudo mais. É bem legal, fica a dica. Rapaz, ou cortou o microfone aqui, ou tu falou outra língua. Qual é esse filme aí? Eu não entendi direito. Não, eu disse que como você é tipo fã de ficção científica e isso. Não, o nome do filme. Eu perdi Another Earth, outra terra. Another Earth. Não lembro de ter visto esse filme. Pois procura, é muito legal, acho que você vai gostar. Tá bom. Eu acho que nesse contexto aí, cara, o ser humano, eu não sei, ou o ser humano ele é muito criativo, ou ele tem muito medo do livre-arbítrio. Porque quando você fala em universos onde existe uma contrapartida sua, que toma decisões diferentes da sua, eu não sei, eu acho que ou a pessoa tem medo de falar que não gosta da escolha que tomou aqui, e se satisfaz com uma escolha sendo tomada por outra pessoa em outro mundo, e aí tenta, né, sei lá, claro, arrumar alguns contextos lógicos e matemáticos. Assim, não que eu esteja dizendo que não existam outros mundos, né? Claro que a gente não tem ainda acesso, ou nunca vai ter, ou vai ter, eu não sei, enfim. Tudo isso, assim, a gente não pode falar uma coisa, a gente não pode falar que existe, que a gente nunca viu, né? A gente não pode falar que existe. Agora, se você pensar que pode existir, é uma especulação. Mas essas estruturas matemáticas que a gente cria, elas não necessariamente elas levam à realidade. Quer ver um exemplo muito simples, Kaiser? Isso, só te interrompendo, Harry, isso que era uma das coisas que eu ia te perguntar, né? A gente tem muito das teorias da física moderna que, tanto na relação da gravidade, a teoria da gravidade moderna, quanto da quântica, da mecânica quântica, muitas das coisas foram deduzidas a partir de equações matemáticas, né? Um exemplo que é bem conhecido da relatividade geral do Einstein, que ele formulou. O Einstein, o que ele fazia era as equações matemáticas, né? Deduzir equações matemáticas. E isso vai ser confirmado anos depois, né? Em 1919, lá pela observação de um eclipse solar, que é o Arthur F. faz no continente africano essa observação e confirma. Mas a gente tem muitas outras coisas das teorias da física que continuam nesse campo apenas, sem querer diminuir, né? Mas no campo das equações matemáticas, até por incapacidade da gente fazer um experimento, medir as coisas. E é uma coisa que eu ia te perguntar, o quanto que essas equações matemáticas que sustentam essas teorias físicas, quanto que a gente pode confiar nelas como uma representação da realidade? Vamos lá. Então, toda a estrutura matemática construída dentro das teorias matemáticas, que não necessariamente representam realidades físicas, elas nos ajudam a obter resultados. Só um exemplo. Lá na mecânica quântica mesmo, a gente lida com os estados onde, matematicamente, no nosso formalismo, eles se comportam como vetores. Por isso que a gente chama de vetores de estados. Mas os estados quânticos não são vetores, eles não são setas. Inclusive, dentro daquela estrutura matemática, a gente representa os estados como sendo vetores compostos dentro de um número de infinitas dimensões. Mas são infinitas dimensões criadas para acomodar esses vetores de maneira em que a matemática seja feita e a gente consiga obter resultados físicos dali. Não quer dizer que nós vivemos num mundo de infinitas dimensões e tal. A gente cria aquele ambiente, digamos assim, virtual, matemático, para dali tirar informação. Agora, a questão da matemática, ela ser usada e depois os resultados serem obtidos, cara, isso é muito interessante, porque a física, ela tem um norte. A teoria que você consiga escrever matematicamente, ela tem que ter um norte. E o norte se chama experimento, que foi o que você bem falou.
Se você criar uma teoria mais bonita do mundo, onde, né, que você consegue tirar, mas a natureza não se mostra daquele jeito, cara, então ou você vai ter que mudar a sua teoria, ou então você vai ter que descobrir em que fronteira aquela sua teoria funciona, porque ela não tá sendo empregada de maneira válida. Então, por exemplo, só um exemplo. O ano passado, o prêmio Nobel foi de um astrofísico chamado Peebles. E esse cara, ele vem estudando, criando artigos desde os anos 60. Ele mesmo, ele previu a existência da radiação cósmica de fundo, que foi descoberta anos depois, né? O próprio Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade geral, coisas foram provadas depois que ele escreveu. Então, assim, existe muito isso. Quanto que a nossa matemática ela consegue prever, escreve. Você vai lá, faz uma teoria bonita. Se a natureza se comporta como aquilo que você escreveu, ótimo. Se ela não se comporta, então você vai ter que dar um jeito de procurar formas de encontrar essa saída. Exemplo, a teoria de cordas. Cara, a teoria de cordas foi uma teoria muito famosa nos anos, ali na década de 90, os anos 2000. E ela é muito elegante, muito bonita, muito difícil, inclusive. E ela explica muitas coisas, por isso que ela é chamada hoje de teoria de cordas, e não uma hipótese de cordas. Ela é uma teoria, porque ela explica algumas coisas. Só que ela dá algumas consequências pro nosso mundo real, cara, meio doidas. Tipo, nós podemos viver em 10 dimensões, 11 dimensões, né? E aí, como é que você vai provar um trem desse? A gente não tem acesso nem ao que é muito pequenininho, que é o mundo microscópico, nem ao universo grande. A gente não tem acesso a um buraco negro. Então a gente não consegue medir, não consegue provar, não consegue, né, ter essas coisas. Então a teoria de cordas hoje ela ainda está lá, mas ela perdeu muita força. Por quê? Porque ela não consegue ser provada. Então ela vai ficando um pouco para trás. E quem sabe daqui a uns 15, 20 anos, né, a gente consiga ter tecnologia suficiente para medir coisas espaciais. E aí a teoria das cordas ela volta de novo a ser um boom, né? Porque ela fez previsões que só foram descobertas anos depois. Então, é muito normal, é muito comum na física. A física teórica ela está sempre anos na frente do que nós temos hoje tecnologia para observar. No caso da teoria das supercordas, seria falta de tecnologia ou porque a gente tem aquele princípio, não sei se na física é aplicado amplamente, mas da falseabilidade das hipóteses, né? Uhum. O problema da teoria de cordas é não ter ainda capacidade de fazer medições ou ela não se encaixar no princípio da falseabilidade? Não, ela não tem possibilidade de fazer medições, é isso. A falseabilidade ela é muito interessante, né? Do mesmo ponto que você pode separar o que é ciência do que não é ciência, você pode também estragar uma coisa que era verdade, né? Às vezes. Porque, por exemplo, toda teoria científica, cara, ela tem uma validade. Então você fala assim, as leis de Newton. As leis de Newton, elas são válidas em todo o espaço? Não, as leis de Newton, elas são dentro de uma determinada região de fronteira, que é uma região de massas, né, próximas às nossas e velocidades baixas. Lei de Newton dá perfeitamente. Mas quando você muda a fronteira, você vai para velocidades muito grandes, ou massas muito grandes, que aí você entra na relatividade geral, as leis de Newton não funcionam. Aí você fala, então, se a lei de Newton não funciona, então ela está errada? Pô, não é bem assim. Cada lei tem sua fronteira, né, ali onde ela vai ser bem desenvolvida e bem aplicada. Hoje você constrói aviões, elevadores e carros usando as leis de Newton. Estão erradas, elas estão corretas, só que dentro da fronteira delas. Quando você vai para outra fronteira, aí você tem que usar outra matemática ou uma outra teoria, mais ou menos por aí. Então, a questão da teoria também é um pouco isso. Entendi. Eu estava acompanhando aqui no chat, né? Tem um Daniel, conhecido seu pessoalmente, mas que ele fala está se referindo daí à famosa experiência mental do gato de Schrödinger. É assim que fala também? Eu não
Rapaz, cada um fala esse nome de um jeito. Então, o gato de Scrooge, você pode comentar, existe um gato vivo em outro mundo em que ele está morto? O gato de Schrödinger é o maior meme da internet, né? Porque eu já vi tantos memes do gato de Schrödinger, assim. É verdade. Mas o gato de Schrödinger, ele na verdade, cara, ele só tenta... É um experimento mental, óbvio, né? Onde ele tenta mostrar que os estados quânticos, eles não fazem não foi real? Não foi de verdade o experimento? Não, é experimento mental mesmo. Cara, se fosse real, tinha que denunciar para a Sociedade Protetora dos Animais, né? Porque, pelo amor... Exatamente. Então, esse experimento ele é muito legal, porque ele mostra o tanto que o fato de você medir, você interfere tanto no ponto de você abrir a caixa, você vê o gato vivo ou morto. Então, se você abre a caixa, ele está morto. Se você deixa a caixa fechada, você não sabe. E aí, ele está vivo ou está morto? Então, e isso bate também com uma outra coisa. Os estados quânticos são possíveis para objetos macroscópicos, tipo gato, tipo pessoa, tipo bola de futebol? Esse é o grande esquema. E a resposta é não. Não é válido. Os estados quânticos não tem nada a ver com o mundo macroscópico. Esse é o gato da... Mas espera aí, e o que são os estados quânticos, então? Cara, um grande fenômeno quântico se chama superposição, né? Que a gente pode pensar como interferência. Nós, seres clássicos, nós não nos interferimos uns com os outros. O nosso ser não se interfere de maneira que se sobrepõe. A gente, a bola de futebol, e o nosso pé não entra na bola de futebol, entendeu? E na física, no mundo quântico, os estados eles acabam, né, se sobrepondo ali, formando amontoado de funções de onda, digamos assim. No mundo clássico isso não é visto. E aí esse é o grande problema da nossa concepção, digamos assim, cotidiana. Quando o fato de você medir uma coisa, você atrapalha aquela coisa, ou seja, você interfere naquela coisa, algumas pessoas levam isso ao pé da letra e falam assim, então quer dizer que quando eu observo uma coisa, eu estou interferindo nessa coisa de uma maneira macroscópica, ou seja, o meu pensamento ele é capaz de mudar algo físico real por eu simplesmente estar olhando aquilo? E a resposta é não, cara. E as pessoas ainda usam isso como mecânica quântica, né? A física quântica diz que o meu fato de olhar, sei lá, um copo com água, eu posso transformar essa água, né, numa coisa, sei lá, uma água batizada, uma água não sei o que lá. Enfim. Gente, cachaça, uma água quântica, né? Quem não lembra da época que ficou famoso, no começo dos anos 2000, que aí tinha toda aquela... Se eu mentalizar uma vaga de carro, essa vaga de carro vai aparecer, assim... Isso é muito bizarro. A força do pensamento, né? Então, não vamos entrar no ponto de falar que isso não existe, beleza? A força do pensamento existe? Eu não sei. Mas não chamamos isso de física quântica. Por amor, né? Se chama de outra coisa, chama de telecinese, chama de propriedade sobrenatural do ser humano, mas, sei lá, poder mental. Mas, cara, não chama de quântica essa porra. Posso fazer uma pergunta? Se apropriar de um conceito que não... Por favor. Não, eu gostaria de saber se tem alguma... Porque eu tô tentando entender essa questão da hesitação, né? Você falou do gato, e aí você sempre fica nessas duas possibilidades. E se isso tem alguma coisa de natureza, questão da dúvida, da hesitação, da natureza da física quântica ou dos estudos. Você diz no fato de medir? Não, mas assim, eu achei interessante, você falou, né, da questão do gato. Se você mantiver a caixa fechada, você mantém as duas possibilidades, certo? Isso. E aí eu fiquei pensando, na verdade você prefere assumir a hesitação de que ele pode existir ou não. Sim, a questão é que você parte do princípio que existem dois estados: gato vivo e gato morto. Então, se você não gato sabe... não existe, né? Não, porque você colocou ele lá dentro.
você colocou ele lá, então ele tá lá. Só que existe, pelo experimento do próprio mental do próprio Schrödinger, ele coloca lá uma ampola de alguma coisa radioativa dentro do experimento mental. E com o tempo, essa ampola pode matar o gato. Então, no longo tempo de espera, você não sabe se esse gato continua vivo ou não. Então, você não sabe o que está acontecendo. Você não tem ideia do que está lá. Então, você tem ali o que eles chamam de uma superposição de vivo e morto. Porque justamente você falou uma questão de dentro dos fenômenos quânticos medidos, a galera consegue ver superposição de estados, e essa superposição de estados, elas levam a resultados reais. Resultados reais. Gente, eu acho que essa questão que a Amanda colocou é bem interessante até, que por exemplo, eu acho bem legal, assim, por exemplo, várias coisas que o Kaiser fala, a gente também trabalha muito com experimento mental na área da filosofia, na filosofia da linguagem, filosofia analítica em geral, né? Filosofia da linguagem, na filosofia da ciência, né? Essa questão da falsibilidade é muito importante, e a gente tem, né, formulações diferentes, assim, tanto do Popper como do Kuhn, mas assim, em relação ao que a Amanda falou, né, de ter essa hesitação, da gente saber o que está acontecendo com o gato, né? Falar, tipo, não, então esse gato está morto, esse gato não existe. Acho que é um problema, de gramática mesmo, é um problema de linguagem, de você formalizar o estado da possibilidade, né? E é justamente isso que aparece na lógica modal. Quando a gente vai ter o desenvolvimento da lógica modal, a gente traz até novos... gente, esqueci o nome o nome que a gente dá para o Gozinho. Deixa quieto, não vou conseguir lembrar agora. Mas a gente vai trazer, né, tipo, uma nova linguagem para poder lidar com as coisas que podem ser. Porque a lógica clássica, ela não trabalhava, né, com a questão da possibilidade. Pega, tipo, lógica aristotélica e tudo mais, a gente tem uma formalização completamente diferente. Quando a gente traz a possibilidade, ela vai... Isso acontece agora na lógica contemporânea, né? E ela vai trazer toda uma amplitude para a gente poder pensar e formalizar o mundo, né? Porque esse é o trabalho que a lógica tenta fazer. Um trabalho de formalização. A gente até falou isso no encontro passado. E uma coisa que, por exemplo, o David Lewis faz é justamente, ele vai trazer esse poder de concretude, digamos assim, né? Essa existência real é difícil, né? Mas vocês conseguiram entender o que eu quero dizer. Quando ele diz o poderia, né? O que pode ser, quando eu falo, os cavalos poderiam ter asas. Isso para ele significa o quê? Enquanto a gente aqui tem uma gramática que diz o cavalo poderia ter asas, para o David Lewis existe um mundo possível em que cavalos têm asas, né? E aí que você vai ter esses incontáveis mundos possíveis. Então, eu acho que essa questão, assim, da gente ter uma... Rapidinho, só deixa eu terminar. A gente ter uma gramática para poder falar disso, no caso da física, é muito difícil você, né, traduzir uma gramática que vai estar tratando de fenômenos microscópicos, né, que se relacionam à infinitude, você tentar trazer essa gramática para o nosso mundo, do nosso tamanho, né, macroscópico, assim, Nossa, eu tô ruim com as palavras hoje. Mas de tradução, essa incompatibilidade de tradução. Diga, Amanda. Não, é só porque a palavra modal, né, no inglês a gente tem o modal verbs, né, que são os verbos que justamente que criam essa questão dessas dinâmicas, né, de precisar, poder, né, são os verbos, os chamados verbos auxiliares, né, e aí eu acho que talvez ele possa ter surgido justamente dessas formulações dos verbos modais. Eu ia perguntar uma outra coisa também. Você falou dessa lógica modal, foi isso acho que foi esse termo que você usou. E eu, como o Hara falou ainda agora, que nós somos seres clássicos, né? Eu orgulhoso disso, mas eu conheço a lógica clássica aristotélica, né? Que tem sempre a existência de algo nega a não existência. Tem sempre essa dualidade, digamos assim, na lógica aristotélica. Na lógica modal funciona assim também? Ou como é que você consegue dar para explicar para mais ou menos como é que seria? Olha, gente, devo admitir que eu até gostaria de explicar para leigos, mas a questão é, como eu tinha falado para vocês, a filosofia analítica não é minha área, né?
Então, assim, sim, na lógica modal, assim, pensando a lógica contemporânea, né, as lógicas não clássicas, sim, a gente tem... Nossa, por sinal, agora até pensei no convidado que a gente poderia ter chamado, que sabe muito sobre isso. Mas, assim, eu não tenho tanta certeza no que eu estou dizendo, né, já digo de antemão, mas a gente tem Graham Priest, que é um cara que vai trabalhar com a questão das contradições também, sabe? Assim, toda essa lógica clássica, ela passa a ser desmontada nessas lógicas contemporâneas, né? Nas lógicas não clássicas. Então, a gente tem, assim, formalizações que permitem essa existência contraditória, sabe? É tudo, tipo, um trabalho, assim, da lógica matemática que eu queria até falar melhor, mas, infelizmente, ficou atrás uns 10 anos atrás que eu fiz essa matéria. Mas, assim, eles trabalham com quadrados de oposições diferentes, sabe? É bem diferente da lógica aristotélica. Então, também, por isso que, por exemplo, uma pessoa muito importante, o Kripke, né? O Saul Kripke. E ele, por exemplo, ele trabalha com uma formalização modal, ele trabalha com essa formalização do possível e tudo mais, trabalha com mundos possíveis, mas ele vai dizer que eles não existem na concretude, né? Eles não existem realmente. Não vai ser que nem David Lewis, que vai de existência para os mundos possíveis. Mas ele sabe que para ele é útil para ele poder fazer uma formalização de determinadas coisas. Mas, assim, tem muita gente estudando isso, assim. E na filosofia é muito engraçado, porque é muito distante, assim, as áreas. O pessoal vai dizer que tem a filosofia continental e a filosofia analítica, né? Filosofia continental são esses autores que a gente está mais acostumado, digamos assim, né? Desde a filosofia antiga até Sartre, Heidegger, Deleuze e tudo mais, né? E esse pessoal, ele faz de uma maneira completamente diferente, sabe? Tanto que quando a gente faz graduação é até muito difícil para quem tem afinidade com a filosofia, digamos, continental, poder fazer essas disciplinas da analítica, que é bem difícil, é só formalização, é só lógica matemática e tudo mais. E eu, por exemplo, estou do lado da continental. Mas eu sempre achei muito interessante a metafísica analítica. Ela vai partir desses mesmos princípios, assim, até para o próprio David Lewis, assim, e o que o Hara falou, que eu achei muito interessante, né, de falar que a gente ainda não consegue explicar o porquê. Essa questão é muito importante na filosofia, né, de tentar explicar o porquê. E essa vai ser justamente uma das questões que o David Lewis tenta pensar, ele fala, porque, e a metafísica pensa, né, na realidade, por que existe algo ao invés de nada, né, ou então, por que existe este algo e não outro. E aí você tem, né, aquela, principalmente da filosofia medieval, que vai, tipo, colocar Deus, né, pensar Deus como a causa do caso, e que vai dar explicação para tudo e tudo mais. Mas, assim, se você, tipo, tira Deus, assim, da jogada, é muito difícil, né? Você tentar explicar o porquê das coisas existirem dessa maneira e como elas são. A gente discutiu isso no encontro passado. Pensar para o David Lewis, por exemplo, não podia existir um universo completamente vazio. Na lógica também a gente até tem essa discussão dos conjuntos vazios e tudo mais. Se o vazio já não é algo que... Mas a pensar que, por exemplo, o nosso universo, para a gente, né, não dar essa importância tão grande assim, né, que só existe isso e tudo mais, pensar que o nosso universo talvez não seja o único, né? Podem existir vários outros. A gente não tem esse privilégio ontológico de sermos, né, os únicos seres cabulosos da existência e tudo mais. Então, assim, é muito interessante você ir nesse fundo, assim, nessa raiz de pensar o porquê. Eu acho que o único livro de algum físico que eu já li, assim, foi o do Stephen Hawking, né? Que tem aqueles livros mais para leigos dele, né, de divulgação. E um deles ele chega a falar sobre isso, sobre essa como uma hipótese, né, essa possibilidade de outros universos que tiveram um padrão de expansão diferente do nosso, né? E eu acho tudo muito interessante, do ponto de vista de me imaginar no universo. Com certeza, cara. Isso é que é o mais legal, é você conseguir abstrair tudo isso e pensar em mundos fora do nosso. Isso é muito legal. Agora, tem que tomar um certo cuidado. O New Age aí na história, né?
Sim. E aí eu ia perguntar uma coisa para o Hara e para a Bárbara, para os dois aí, um falando na física, outra na filosofia. O Hara comentou, né, das equações lá da teoria das cordas, tem essa dificuldade de ser testada e, portanto, ela perdeu um pouco da sua evidência, né, recentemente. Uma coisa que eu nem sabia, que eu não acompanho tão próximo assim ao campo da física, para novidade, né? Mas uma questão, então, quando é que a gente pode falar que algo é apenas uma hipótese, quando é uma teoria, e o que é uma teoria, né? Eu, na área da biologia, quando eu falo em teoria da evolução, eu falo, mas é só uma teoria. Então, para o pessoal que está assistindo aí o vídeo, quando é que uma hipótese passa a ser teoria? Existe essa transição, ou existe essa relação da hipótese virar teoria? E o que é a hipótese e o que é a teoria? Só para a gente falar para os nossos internautas aí que estão assistindo. Cara, eu acredito na física, é o que eu falei, a física ela precisa de uma comprovação experimental para aquela hipótese. Então, quando você faz uma hipótese, você pensa, cara, se eu soltar a pedra, ela vai cair? Aí você fez uma hipótese. Você tem que testar essa hipótese. Cara, ela caiu? Você testa várias vezes. Ela caiu todas as vezes? Você faz outras pessoas, né, criarem o mesmo experimento. Caiu com todo mundo? Você acabou de criar uma espécie de um método científico testável com outras pessoas. E aí, então, você escreve uma teoria sobre isso, né? Se essa teoria depois vai ter um de lei, bom, enfim, aí eu não sei como é que funciona isso do ponto de vista filosófico. Mas se você pensa nisso como uma lei, é óbvio que é uma lei que tem uma validade restrita. Ela vale naquele grupo de pessoas que fizeram aquele experimento dentro daquele contexto gravitacional. Se você estiver num ambiente fora do contexto gravitacional, a pedra não pode não cair, né? Então, a questão de uma hipótese é por isso que eu acredito que até, por exemplo, algumas teorias, você não pode chamar de teoria simplesmente porque você não consegue nem ao mesmo testá-las. Testar uma coisa, né? Então não é uma teoria, é uma hipótese. Eu parto desse princípio. Se você consegue testar e ela passa pelo teste, você tem ali uma teoria. É por isso que os modelos chamados, por exemplo, modelo atômico, modelo de expansão do universo, são modelos, né? Você cria ali um ambiente matemático e teórico sobre aquilo, em que existem evidências de que aquilo seja daquele jeito, mas você está querendo entrar num caminho só, entendeu? É uma hipótese que tem uma certa evidência. Aí você acaba chamando isso de teoria. Mas tem que ter um norte, cara. Tem que ter o experimento. Tem que seguir uma coisa. Senão você acaba falando de coisas que às vezes não funcionam e você pode simplesmente virar uma barbárie intelectual, né? Eu acredito que virou uma zona. Gostou dessa, né, Bárbara? Mas eu penso muito assim, cara. Eu como físico, eu penso... Eu como físico assim, eu sou um físico, tá? Antes que galera fale besteira aí. Eu parto do princípio que nós temos um norte. O norte se chama experimento, medida. Sem a medida, a gente não chega no final da teoria. Ponto. E aí, claro, cada teoria tem sua validade. Gente, eu tô com rara nessa, viu? Na filosofia a gente também tem os trabalhos da filosofia da ciência, tem muita gente pensando, né, e pensando justamente com a passagem do tempo, mudança dos paradigmas e tudo mais, como é que a gente pode pensar, né, o que seria uma hipótese, o que seria uma teoria. Uma pessoa boa para estar aqui agora para falar sobre isso seria o Josias, ele tem um trabalho legal com metodologia e tudo mais, uma leitura boa do Kuhn, pena que ele não... E sem isso, o Kaiser, eu penso que a gente entra numa situação, mais ou menos que a gente vive hoje, sabe? Uma situação em que cada um acha uma coisa e chama o seu achismo de teoria, o seu sentimento pessoal
vira uma teoria que tem que ser verdade para os outros. Então, você vê que perde o norte. Foi aí que eu chamei de barbárie intelectual, porque eu posso simplesmente, sentir uma coisa e falar assim, olha, essa coisa ela existe, ela é real porque eu senti e tal, e isso é uma teoria verdadeira, sabe? Daí que o método científico, ele vem aí justamente para isso, para limpar essas coisas e a gente tentar chegar o mais próximo da verdade possível, mais próximo do conhecimento possível, porque você perde a rédea das coisas, né? Você acaba indo... Hoje nós temos aí um monte de youtuber que, sabe, fala cada loucura, velho, que você fica muito doido, assim, você vê que não tem um norte, as coisas elas vão sendo faladas, porque, infelizmente, a cultura científica se perdeu na nossa sociedade. Ela acabou virando um mar de achismos, cada um acha uma coisa e pronto, virou uma verdade absoluta. Isso é um perigo danado. Numa sociedade bem esclarecida, uma sociedade bem educada, letrada cientificamente falando, jamais, assim, eu imagino que essa situação que nós estamos passando agora, uma situação extremamente complicada do ponto de vista mundial, a gente estaria com outras reflexões, com outros pensamentos, sabe, com uma outra cultura, se tivéssemos numa sociedade mais letrada cientificamente, com outras reflexões. E o que você vê não é isso, você vê gente se perguntando coisas básicas, coisas que já foram, cara, sabe, já superadas. E por quê? Porque é achismos, né? A gente vai falando de achismos, eu acho que a Terra é plana. Pô, e aí, tu acha? Eu acho. E ela é plana mesmo, porque eu vejo ela plana. É a mesma coisa que eu falar, eu moro na Finlândia. O calor não existe. É porque eu nunca vi, o calor não existe. Sacou? Então, complicado. Eu acho bem perigoso. Pessoal em regra, né? O Hara comentou ainda agora que ele é um físico, né? A gente está aqui no chat, o Júlio Hirata fala, doutor Hara, parabéns pelo físico. Quero dizer, pelo dia do físico. Obrigado, doutor Júlio. Sim, temos vários... Você continue contribuindo com os seus na área oriental. Temos vários pesquisadores aqui da física acompanhando, né? Renato Mendes, tinha o Gabriel Loureiro também. Excelente. E continuando nessa linha aí do que a gente estava comentando, é uma coisa que eu me pergunto, né? Como conversar sobre isso com as pessoas, né? Cada pessoa tem suas áreas de interesse e se aprofunda em certos assuntos. A Bárbara na filosofia, o Hara na física, biologia, letras, né? E aí uma questão que fica, como é que uma pessoa leiga pode julgar a veracidade de uma explicação para a natureza ou para um fenômeno quando ela não entende daquele assunto, sem que isso caia naquela questão da falácia da autoridade, né? Da figura de autoridade. Eu acredito porque essa figura de autoridade me disse. Como é que a gente pode fazer esse julgamento? Se eu não sei nada de física, por exemplo, como é que eu posso julgar o que é realidade ou não, sem simplesmente ser, eu acredito no Hara porque é meu colega? Cara, isso é uma pergunta muito boa, né, velho? Muito boa. Eu vou... Bom, primeira coisa, numa sociedade civilizada e letrada cientificamente falando, todos podem ser autoridade de um determinado assunto e colocar isso em pauta. Ponto. Agora, vamos lá. Kaiser, vamos supor que você vai construir a sua casa. Você vai buscar construir a sua casa. Quem você confia para subir tijolo por tijolo da sua casa? Ou então, sei lá, você vai levar a sua mãe ao hospital, ela precisa fazer uma cirurgia. Quem você vai confiar, quem é a autoridade para fazer aquilo? Você, como nós temos uma cultura, né, isso para a gente é muito concreto. A gente vai de um especialista, né, uma pessoa que diz que estudou aquilo e a gente vai buscar referências naquilo, né? Naquela pessoa, o que essa pessoa já fez? O que aquele médico já operou? Quem ele já operou? O que esse cara já fez como projeto de engenharia civil? Então nós temos essa de
ir atrás, né, de pelo menos minimizar os erros. Por que com a ciência não é assim? Por que quando alguém fala uma coisa, por exemplo, um governante fala uma coisa que é completamente anticientífica, por que ele tem autoridade para falar aquilo? Por que eles vão verificar aquilo se quando você vai construir uma casa você vai verificar se é ou não aquilo? Entendeu? Isso parte do ponto, então, que nós vivemos uma sociedade que não é letrada cientificamente falando. Porque quando uma teoria, quando você divulga, existe toda uma sabatina com isso. Você é colocado isso aí para os pares pesquisarem aquilo é divulgado, as pessoas leem aquilo. E aí se aquilo for uma coisa absurda, sua teoria vai ser rechaçada publicamente. E então, assim, o método científico, ele acaba meio que trazendo algumas autoridades. Então, voltando para a sua pergunta, como definir quem é autoridade ou não? É a experiência. Ou você vai atrás de uma pessoa que viveu aquilo, né, construiu aquilo, participou naquilo ali toda a sua vida, ou uma pessoa que estudou aquilo a sua vida toda. Porque não quer dizer também que uma pessoa seja formada em alguma coisa, ele é autoridade naquele assunto novo. Como é que fala? É a falta de letramento científico. Porque, vamos supor, você tem lá um engenheiro civil e um mestre de obras. O engenheiro civil foi a faculdade dele, mas não levou a sério. O mestre de obras tem 20 anos que ele constrói prédio. Pô, tu vai confiar mais em quem? Entendeu? E isso tem que ser levado em consideração também, porque o fato de um cara, sabe, ter feito mestrado, doutorado numa determinada área, no mínimo você tem que achar que ele entende alguma coisa daquilo. No mínimo. E aí eu não falo que é autoridade máxima sobre o assunto, porque isso não existe. Você ter uma autoridade sobre um conhecimento, eu acho isso muito gozo, isso muito complicado. Mas, assim, eu acho que você tem que buscar fontes razoáveis de você saber se uma teoria ou se uma fala é ou não verdade. E não é com qualquer um, é com qualquer pessoa, né? Com qualquer youtuber, qualquer influencer digital, sacou? Você tem que ir atrás dos grupos que realmente estão estudando aquilo. Então, você tem grupo de pesquisa dentro de universidades, cara, que os caras estão ali pesquisando aquilo tem 20 anos, sabe? Então, por que você não busca o que eles estão falando, o que aquilo está sendo estudado, ou então busca um livro da área, mas não, acaba querendo que um youtuber vire um assunto que nem ele nem você sabe o que está acontecendo? Enfim, para desse pescoço. E Bárbara? O que você ia perguntar, né? Não, ia passar a palavra para você mesmo. Eu acho que uma questão interessante também é pensar o que a gente entende, né, por argumento de autoridade, assim. Quando a gente pensa nessas falácias, por exemplo, da gente pega esse exemplo do Hara, né? Se você pega, por exemplo, um grupo que estuda isso há muito tempo, ou então um doutor em física que é reconhecido pelos pares, aquele reconhecimento pelos pares é muito importante, né? Porque se eu pego e coloco como argumento de autoridade que o filósofo Olavo de Carvalho falou, aí você chega, peraí, mas e o reconhecimento pelos pares? Ele tem reconhecimento na comunidade científica? Ele participa dos encontros anuais da pós-graduação em filosofia? Ele tem uma graduação, alguma coisa? Assim, de onde é que veio essa autoridade? Isso é importante pensar. E às vezes a gente pensa muito, o argumento de autoridade não é a gente negar o que o especialista disse, né? Mas é muito mais, por exemplo, eu falar, não, o pastor da minha igreja, ou qual seja o caso, né? Ele disse que, deixa eu pensar aqui, que a Terra é plana. A Terra é plana. E aí eu vou descredenciar todo um conhecimento científico e com comprovações, né, tipo, empíricas de que a Terra não é plana, na realidade, comprovações empíricas que datam de mais de 500 séculos atrás. 500 séculos não, mas 500 séculos é pesado. 5 séculos atrás. Eu falo, não, porque ele é uma autoridade, ele é o meu padre, ele é meu pastor, não é? Então, assim, são autoridades deslocadas, né? Vou pegar, por exemplo, falar assim, não, o Keith Richards, ele fuma muito cigarro e toma muito uísque, ele diz que é bom, então é bom, não vai fazer mal para mim, não, se ele tá vivo até hoje, tá vendo? É uma distorção, assim, é uma falta de contextualização.
Então, eu acho que, assim, não entraria na lógica da falácia a gente pensar no argumento de autoridade nesse sentido. Porque o especialista, eu também acho, assim, muito perigoso isso, né, de você se colocar como uma autoridade em determinado assunto. Porque só para começar, né, o conhecimento, ele não é uma coisa estática, né? Ele está sempre em movimento, sempre se transformando e tudo mais. Então, não adianta de nada você se colocar como uma autoridade em determinado assunto, por exemplo, numa área que está sempre mudando, como mecânica quântica, e falar, não, eu sou uma autoridade e tal. E aí você, tipo, não continua acompanhando seus estudos porque você é autoridade, e aí depois que você falava, não está sendo mais válido agora, né? Não está sendo mais considerado pelos pares agora. Então, eu acho isso. E pensando assim, não tem acesso, né? Que não tem essa formação e tudo mais, eu acho que o mais válido... Gente, joga no Google, tipo, um artigo, procura assim, artigo, mecânica quântica, não sei o quê, sabe? O mais básico, porque o acesso à biblioteca até também... Mesmo... E livros de divulgação científica, cara. Existem muitos... Livros de divulgação científica é muito interessante isso. Muitos pegar, sites por exemplo, de divulgação. Cara, pega, tipo, por exemplo, as Cosmos, né? Passa o Neil deGrasse Tyson para os meninos, assim. É uma coisa que é interessante. O tipo, Stephen Hawking também. A gente tem um pessoal que trabalha com essa divulgação científica que é muito interessante. Mas, assim, uma que é aplicada pensando principalmente nos nossos alunos, né? Tipo, na periferia e tudo mais, tem uma dificuldade muito grande de acesso a uma biblioteca mais completa. Né? Às vezes, nem obra de divulgação científica tem. Então, eu acho que nesses casos... tem como, assim, tipo, pesquisar na própria internet, sabe? Você tem que saber pesquisar, né? Saber, tipo, por exemplo, ler artigos em que tem o nome da pessoa para você poder saber quem a pessoa é, né? Você poder ter uma credibilidade maior em qual lugar aquilo está sendo veiculado. Assim, eu acho que talvez você tenha um pensamento que a gente poderia, para depois a gente ter essa relação com os alunos, para eles poderem fazer umas pesquisas com mais segurança. Com certeza. E até, cara, você tem uma noção muito interessante. O LHC, que é um colisor de hadrons lá na Europa, que tem fronteira ali com a Suíça e com a França, ele desenvolveu, a galera que está ali, que hoje nós conhecemos como www, que é usado na internet. E eles desenvolveram esse protocolo para quê? Para eles conseguirem se comunicar mesmo à distância, porque é uma ação de vários países e várias pessoas. São vários colaboradores. Só que eles precisavam ter acessos, né, rápidos uns com os outros. E esse protocolo foi gerado por eles lá dentro para conseguir essa comunicação e, inclusive, discussão entre os pares. E perceba, mesmo que entre os pares exista divergência, que existe, porque quando você fala assim, a teoria do Big Bang, ela é a teoria mais aceita? É. Mas todo mundo aceita? Não. Existem pessoas que não aceitam. Então, você tem ali uma questão de interpretação entre os próprios pares. Mas não quer dizer que outra teoria esteja errada. É só que existem teorias que têm as evidências levam a criar algumas coisas, outras não levam, né? Então, assim, o que é importante? É você saber filtrar o que é uma teoria científica, de fato, do que é uma teoria que é apenas achismo, né? Uma coisa apenas de uma opinião de uma pessoa, um sonho maluco que a pessoa teve, e aí quis divulgar esse sonho, enfim. Penso muito, muito nisso. Um sonho, um delírio, né? Normalmente é um delírio. Inclusive, assim, não vamos dizer que o delírio da pessoa estava errado, mas, né, tem que ir atrás, tem que ir a fundo, tem que pensar, tem que pesquisar, tem que buscar as coisas. Não basta só, é assim. Por quê? Porque eu sonhei. Difícil. Outra coisa, gente, que eu acho importante dizer é até a própria Wikipédia, que é tão desacreditada e tirada de tempo. A gente tem artigos bons na Wikipédia, é só você conferir lá embaixo as fontes, né? Sim, eu já vi artigos de filosofia, assim, que são, mas tem algumas outras páginas, assim, que são ótimas, super completas. E é uma coisa que a gente pode, que é até mais fácil, assim, de você ter a credibilidade quando você tem essas fontes, né? E é uma linguagem de acesso fácil e tudo mais, então... Claro, porque pensa, é uma coisa aberta para todo mundo. Então, vamos supor, o Kaiser, o cara manja de evolução, né?
Aí ele vai lá no Wikipedia, tenta pesquisar um termo e acha um texto completamente bizarro sobre evolução. Ele vai ficar incomodado, vai lá e vai reescrever o texto, né? Então, as coisas vão se afunilando de maneira que elas fiquem mais robustas, né? Digamos assim, mesmo com código aberto. Achei que tinha uma espécie de revisão por pares lá também, não? Tipo, alguém que tá... Deve ter, mas não deve ser muito rigoroso, não. Ah, não, sim, eu não imagino que seja. Não. Até porque a Wikipédia em inglês, ela tem muito mais informação do que a Wikipédia em inglês. Muito mais. E aí, senhor Kaiser? Estão falando? Porque se vocês estão mudos, queridos. A gente tá tentando falar e não tá rolando. A gente tá tentando falar faz um tempo e não tá rolando. Desculpa. Não, eu queria só trazer para a discussão, é um texto que ele é sobre arte, tá? Mas que eu acho que ajuda a pensar e toda essa discussão de um jeito um pouco diferente, que no do Real, do Hal Foster. E ele traz, já no início do texto, o conceito de paralaxe. Que ele fala assim, o primeiro conceito é o de paralaxe, que implica um deslocamento de um objeto causado pelo movimento real de seu observador. O que é essa ideia de paralaxe, né? Depois, se você quiser comentar, a Rai. Que é justamente quando a gente pensa em... Estamos analisando algum objeto e eu quero saber mais sobre ele. Para mim, uma das coisas fundamentais é a ideia de deslocamento de vista. Para eu saber, eu preciso ter mais de um tipo de ponto de vista. Então, sei lá, eu fui lá li um artigo sobre aquele assunto e já vou abraçar e falar que aquilo está certo. Para mim, o mais interessante é se propor o deslocamento, né? E tentar buscar um outro ponto de vista sempre. Eu acho que essa contrapartida do ponto de vista, nesse conceito de paralaxe, porque justamente como que eu consigo... o conceito de paralaxe, o Hara me arruma se eu estiver errado, mas é basicamente um conceito de calcular a distância, por exemplo, de onde eu estou do Sol, né? Aí eu só tenho um ponto de vista. Se eu desloco, eu faço os dois pontos de vista. Então eu tenho um ponto fixo, meço, depois eu tenho um outro ponto fixo e uma noção maior por ter dois pontos fixos que são medidos em dois tempos. Então, por que eu acho isso interessante? Eu só consigo ter noção das coisas a partir de um referencial. Então, por exemplo, a garrafa que está aqui na minha frente, esse é o meu referencial de realidade. Acabei de derrubar água em mim, gente. Eu faço esses movimentos depois, né? Mas, assim, ele acaba sendo o meu referencial, certo? A gente sempre tem uma noção de referencial quando a gente pensa em realidade. Então, só que esse referencial, como o Hara tinha comentado, ele serve para aquele momento. Então, se eu faço deslocamentos, eu consigo depois analisar as duas opções, esses dois momentos. Então, eu acho que para entender essa ideia de real, pensando no Hal Foster, é justamente você adequar isso em mais de um ponto de vista e em mais de uma posição de observação. Então, se eu vou ler, eu também vou ler aquele outro, e eu vou tentar analisar a partir de mais de um ponto de vista. Isso é um critério mais crítico e analítico também, pede disso, né? É isso aí. E faz parte do método científico, né? Então, só para pôr o deslocamento, né? Na literatura, a gente cria mundos, né? E toda essa questão da realidade, ela acaba sendo, para nós, tudo uma questão até meio boba para nós, da literatura, que a gente só cria mundos possíveis. Então, todos os mundos são possíveis para nós, né? Pega um cara como o Bioy Casares, ele cria um monte de realidades e isso tudo é possível, né? Agora, se a gente está preso a esse real, que eu acho que a gente está vivendo num momento político em que essa questão ela volta o tempo todo, porque a gente acaba entrando num sistemas de paranoias, né?
E o paranoico é aquele que está preso num ponto só, né? Ele está preso só num ponto de vista. De repente, o que a gente precisa fazer são mais deslocamentos. E propor justamente o que o Bioy Casares vai fazer com a gente, propor deslocamentos. E talvez seja uma das mensagens que o texto possa nos oferecer. Existem mundos possíveis, existem deslocamentos possíveis, e às vezes esses deslocamentos e mundos possíveis são dentro da nossa própria realidade, né? A gente está chegando próximo ao nosso horário, que a gente, infelizmente, tem que interromper o bate-papo. Gente, deixa eu só dizer uma coisa. Isso, porque eu ia passar para a Bárbara e o Rara fazerem os comentários finais. Então, olha só, eu lembrei de qual né? Se poderia ter uma coisa que existe, não ao mesmo tempo, né? Essas questões contraditórias. Falei que sim, na lógica contemporânea e tudo mais tem. Eu lembrei qual é o nome da área da lógica que trabalha com isso. É a lógica paraconsistente. Na lógica paraconsistente a gente tem a não contradição. E ela é muito utilizada hoje em dia, né? Até pelo grande filósofo brasileiro, Newton da Costa. Ele foi um dos principais filósofos nessa área. Era isso que eu queria dizer, que eu lembrei. Mas fala aí, Raro. Nossa, eu queria perguntar para o Kaiser se tinha alguma pergunta, um pouco do pessoal. Uma menina perguntou, uma menina, eu nem sei, né, a idade da pessoa, tô chamando de menina. Alguém perguntou dicas de literatura sci-fi feminista. Queria dizer para ela que, no momento, esse grupo que eu tenho lá na UNB, a gente está lendo Octavia Butler. Ela é uma escritora feminista negra, muito interessante. Tem livros como Kindred, como Despertar, Parábola do Semeador. Eu também. Ela é muito interessante. Mão Esquerda da Escuridão. Mary Shelley, né? Escreveu Frankenstein, gente. Mas eu deixo essas indicações aí. Inclusive, Butler a gente pretende abordar em breve aqui no nosso círculo, né? Rara. Oi. Vou mexer aqui. Tem o Otto Mendes, pediu para você comentar um pouquinho sobre um novo estudo da NASA, realidade alternativa em que as leis da física funcionam de maneira contrária. Essa é a única pergunta mais direta que a gente tem sobre a física. Ele apareceu o link, não sei se você conhece essa pesquisa. As leis da física funcionam ao contrário. É o que ele diz aqui. Não sei, não, enfim. Não sei, realmente não tem um link, é difícil, né? Porque se você pensar nas leis da física, quais leis, por exemplo, seriam quais seriam as consequências de funcionar ao contrário? Tipo, tempo revertido? Não sei. Mas a resposta é não conheço. Não sei. Eu acho que é porque ele deve ter visto aquele filme Curioso Caso de Benjamin Button. que rejuvenesce. Só tem também o Gabriel Loureiro, acabou de mandar uma pergunta. Doutor Rara tem uma dúvida matemática. A matemática, enquanto linguagem, pode-se dizer que um número existe se não pudermos referenciar a ele? Olha que bonito isso. Cara, isso é muito legal. Quer ver uma parada? O círculo existe? O retângulo existe? Ou ele é apenas uma abstração nossa de um fómetro? Né? Bem platônico isso, viu? Pois é. Mas se você for pensar bem, cara, se eu não me engano, bem antes, um pouco ali da Idade Média, eu não vou saber precisar o tempo, o ano, mais ou menos, mas existiu uma época, eu não sei se foi antes de Cristo, enfim, mas existiu uma em que as pessoas conseguirem fazer contas numéricas, elas tinham que materializar os números. Então, por exemplo, para eu conseguir somar 3 mais 5, a galera tinha que materializar mesmo, tinha que pegar, sei lá, 3 ovelhas, botar ali naquele bolo e ali conseguir visualizar o que significa o 3 mais o 5, entendeu? Aí dá depois que o homem passou a abstrair os números, não pensar mais neles como eu ter que ver a quantidade numérica para entender o que eles querem dizer, e aí diz que a partir desse momento que a matemática deslanchou, porque a gente conseguiu abstrair os números e acabamos criando uma linguagem, né? Que é uma linguagem matemática, ela é uma linguagem. E é uma linguagem que, legal, universal, assim.
Pelo menos se você for chegar lá na China, lá no Japão, lá na Índia, na Austrália, você pode não falar a língua, a língua deles, assim, né, nativa. Mas se você chegar lá com uma conta numérica, uma expressão, uma equação física ou matemática, vocês vão falar a mesma língua. Ele vai saber resolver aquela equação. Por quê? Porque são os mesmos símbolos e tal, são as mesmas regras, né? Então, é uma imagem praticamente universal dentro daqui do nosso cotidiano. Isso é muito legal. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer ao Rara por ter aceitado o convite, a Bárbara também. Agradecer aos dois por essa conversa muito legal. Foi, Bárbara? Eu tô sempre aqui já, gente. Mas hoje com a participação especial, né? E agradecer também a Amanda, que ajudaram aqui, né, participando da conversa. E a Dona Gaia. Dona Gaia também, ia falar sobre ela também, que ajudou aí na nossa transmissão dessa live. Assim como semana passada também, cada live ela tá com um nome diferente aqui, ela tem várias personalidades. Está aí transmitido pra gente. E na próxima semana, dia 27, a gente vai novamente voltar nesse conto. E aí a Amanda volta, dessa vez, assim como a Bárbara veio hoje, semana que vem ela vai estar com participação especial, falando especificamente da parte da literatura, né? A Amanda é professora de literatura hispano-americana, então tem a ver com esse conto aí. E lembrando que vai ser o nosso último encontro, né, sobre esse conto. Vai ser o próximo, vai ser o terceiro encontro. Então não percam, gente. Sobre esse encontro. Exatamente. E agradecer, por fim, a todo mundo que assistiu aqui a live. Vou fazer um agradecimento especial ao Sérgio França, que é da Universidade de La Paz, que mandou saudar a instituição pela realização do encontro. E agradecer a todos os outros também que assistiram e que virão a assistir, que a gente vê que esses vídeos vão sendo assistidos por mais e mais pessoas conforme passam as semanas, né? Gente, muito obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário? Agradecer aí a participação do Kaiser, obrigado pelo convite. E eu acho que esse momento ele é extremamente importante por tudo que nós vivemos, e a divulgação científica ela tem que começar a ser levada muito a sério nos dias de hoje. E só para complementar o que a Amanda falou, a Parallax está certinha, Amanda. E isso é uma questão de triangulação. É por isso que nós temos dois olhos. Olha que beleza. Eu tinha pensado nisso, por causa da visão do renascentista, né? Do ponto de vista fixo. Isso, a profundidade. Perfeito. Exatamente. Legal. E é isso, cara. Eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar e quanto mais a gente conseguir se aproximar, sabe, do que a gente chama de pessoas não cientes da ciência, né? Porque mesmo que você não seja um estudante de ciências ou um cientista, eu acho que isso não te impede de conhecer o que está sendo posto no mundo. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento de todas as formas possíveis, e essa história de que o ser humano, ele ou é das humanas, ele é das exatas, a gente tem que acabar com isso. Isso é uma grande falácia, gente. Ele nasceu para aprender a ler, escrever e fazer conta. Acabou. A gente é humano, cara, a gente divulga cultura. A gente consegue propagar o que a gente pensa, então a gente tem que divulgar essas coisas mesmo. É quase um ET Bilu, busquem o conhecimento, né? Exatamente. É isso aí. E parabenizar aí pelo evento, cara. Fantástico. A gente agradece. Obrigada, um abraço, pessoal. A gente se vê na próxima semana. E leiam esse conto e leiam outros contos de ficção que são muito interessantes. Leiam todos dele, porque são incríveis. Gente, leiam. Quem quiser pegar O Estranho, do Freud, para ler, a gente vai falar dele semana que vem também. Muito bom para falar sobre isso. Exato. E também leiam O Estranho para, enfim, debater com a gente. Tá certo. E uma sugestão de livro, rapidinho. Aqueles que querem conhecer mais sobre a física quântica, existe um livro que eu acho que é disponível no Google, inclusive, chamado Alice no País no País das Maravilhas, onde ela entra no mundo quântico e vivencia as leis da física quântica naquele mundo muito doido lá. É uma boa introdução ao mundo quântico.
para os leigos. Bacana, Legal. vou procurar. Tchau, Sara. Tchau, Tchau, gente. Bárbara. Tchau, Bruno. gente. Brigadão aí. Um abraço. Abraço.